Graça, paz e misericórdia do Senhor a todos vocês. A verdade. O que é a verdade e o que não é a verdade? Vejamos o que Cristo diz por ocasião de sua oração sacerdotal em favor de seus discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Aqui já temos a resposta sobre o que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade para a edificação de cada servo instruído, guiado e aperfeiçoado por intermédio do preceptor divino, que é o Espírito Santo, que tem a nobre missão de conduzir os verdadeiros cristãos no caminho da verdade. Noutra feita, Cristo enfatiza que Ele próprio é a verdade, e nele se encontra todo o esclarecimento que se faz necessário para bom êxito na jornada cristã de cada peregrino que persevera no caminho estreito. Depois de ter falado um pouco sobre o que é a verdade e quem é a verdade, passo a emitir aqui algumas considerações sobre o que não é a verdade, que, a propósito, nesse tempo de pós-modernismo, tudo quanto não é a verdade tem tido maior importância e relevância a partir de uma vasta maioria dos habitantes da Terra. Inclusive muitos que professam fé em Deus, apressadamente dizem amém a muitos insumos culturais, políticos e religiosos que não são associados à verdade. Afinal, em síntese, o que não é a verdade? A verdade não diz respeito às minhas opiniões, se porventura são destituídas de conciliação com a palavra de Deus. A verdade, portanto, é facilmente percebida quando é proferida, escrita e exposta por pessoas portadoras de virtudes que atestam que são comprometidas com Deus. Não há e nem pode haver credibilidade em vãs convicções que promovem uma aliança entre filhos da luz com o mundo cujo padrão é tenebroso. Por exemplo, se de fato eu sou um forasteiro nesse mundo que, pela graça de Deus, prossegue numa peregrinação até chegar na pátria celestial, significa que não empresto olhos, ouvidos, boca e demais sentidos para a propagação das falsas verdades que o mundo propositalmente considera para uma subserviência de seus amantes que, por isso, se constituem inimigos de Deus. Um exemplo mais direto e bem objetivo se concentra numa prática que até mesmo muitas igrejas ditas evangélicas estão a deploravelmente aceitar. Falo a respeito de uma questão de cunho cultural e político que a religião tem aproveitado em tom de pragmatismo. Mais especificamente aqui, a inclusão social, pela qual a igualdade tem sido uma bandeira erguida e movimentada em favor de causas que funcionam em detrimento da verdade, pois depõem com afinco contra preceitos inalteráveis que foram estabelecidos por Deus. A prática do homossexualismo, como exemplo, é um fator que contribui para uma grave infidelidade contra a verdade que nunca poderá ser adaptada para uma admissão de pecados que Deus
abomina enfaticamente e por sua perfeita e implacável justiça condena a todos que persistem na rebeldia até chegarem à segunda morte. Enfim, é preciso que saibamos o que é e o que não é a verdade. E, além de sabermos isso, é também preciso que, na prática, consideremos a verdade que liberta, pois, como bem disse nosso bom Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João capítulo 8, versos 31 e 32. Espero em Deus que essa breve reflexão tenha efeito de edificação a cada um de vocês. Como de costume, segue a todos meu fraterno abraço na medida do perfeito amor de Cristo e na intensidade da doce comunhão efetuada pelo Espírito Santo. Amém.